Hoje nós vamos trabalhar a análise da metodologia de desenvolvimento dos sistemas de informação. Então, a gente já viu o que é um sistema de informação, por que ele existe dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né? Vimos aí diversos exemplos de sistemas de informações, separados, né, por área, por nível gerencial, nível estratégico, por tipos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho a metodologia de desenvolvimento. Como é que se desenvolve um sistema de informação? Qual que é o passo a passo para isso? Então, vamos revisar alguns conceitos. Loudon e Loudon, aí em 1990, referências onde eles trazem esse conceito. Sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, armazenar e distribuir informação, com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório dentro das organizações. Então, é um conjunto de componentes, de ferramentas que estão relacionadas entre si, que vão ajudar aí a nossa organização. Por que as empresas trabalham e têm sistemas de informação dentro delas? A razão mais forte pelas quais as empresas constroem sistemas de informação é para resolver problemas organizacionais e para reagir a uma mudança no ambiente. Quando as forças externas e os problemas organizacionais mudam, sistemas novos são necessários e sistemas antigos devem ser modificados. Muitos estão passando por esse processo agora. Nós estamos no meio de uma pandemia, é uma força externa, né? É algo de força maior e que está mudando o jeito de trabalhar. Então, os sistemas de informação que muitas vezes eram utilizados na empresa estão mudando, né? Muitas vezes você tinha reuniões presenciais, hoje você usa ferramentas como a gente viu na última aula, o Skype, o Hangout, outras ferramentas para se comunicar. Então, o sistema de informação ele vai mudando para quê? Para ajudar a resolver problemas da própria organização. O desenvolvimento real de uma solução de sistemas de informação pode seguir muitos rumos. Existem várias maneiras de se desenvolver um projeto, um sistema de informação. Dependendo do tamanho, escopo, complexidade e características da empresa, tipos diferentes de sistemas de informação exigem diferentes abordagens para serem desenvolvidos. É diferente eu implantar um sistema de informação numa empresa pequena e uma grande multinacional, né? O tamanho, a complexidade muda e a maneira como eu vou desenvolver e implantar um sistema também vai mudar. Alguns métodos englobam uma abordagem mais formal de projeto, de solução que outros. Por sua vez, alguns exigem funções claramente demarcadas entre usuário final e especialista técnico. Entre outros, essa separação não é nítida. O que existe em comum é a metodologia básica de solução de problemas. Então, existe um passo a passo que é básico. A metodologia é básica, e essa é a metodologia que a gente vai estudar hoje. O que é uma metodologia? É uma abordagem organizada para atingir um objetivo, por meio de passos pré-estabelecidos. É um roteiro, é um processo dinâmico e interativo para o desenvolvimento estruturado de projetos, sistemas ou softwares, visando a qualidade e produtividade do projeto. Então, o que é metodologia, gente? É uma receitinha do bolo, é um passo a passo. Ninguém consegue chegar a um bolo gostoso pegando 1 quilo de farinha e colocando numa forma dentro do forno. Tem um passo a passo. Tem um passo de misturar os ingredientes, de preparar aquilo. Então, metodologia o quê? É esse passo a passo. Olha aí, o modelo de 5 etapas para solução de problemas. Então, a gente chama de funil, né, de solução de problemas para tomada de decisões no mundo real. Então, do lado esquerdo ali vocês estão vendo a análise do problema. Primeiro eu vou analisar o problema, eu vou passar para a etapa do entendimento desse problema, eu vou para a decisão, depois eu faço o projeto e vou para a implementação do projeto. Vamos entender um pouquinho melhor cada uma dessas fases? Estão vendo que o ponto 1, 2 e 3 eles estão agrupados na análise de sistemas. E o ponto 4 e 5 está entre os projetos de sistema. O que isso significa? Primeiro eu vou analisar qual é o melhor sistema para resolver aquele problema, para atender aquela demanda, para depois eu realizar o projeto e fazer a implementação. Então vamos lá, primeiro ponto, analisar o problema. Eu tenho que identificar primeiro qual é o problema. Quais são as questões humanas, tecnológicas e organizacionais
organizacionais envolvidas nesse problema. Quais são as pessoas que estão envolvidas naquilo, né? Naquele objetivo que eu quero chegar? Quais são as ferramentas tecnológicas que eu tenho? Qual é o nível organizacional que eu quero atender, que eu quero responder esse problema? Segundo passo, entender o problema. Então, eu tenho que reunir informações, eu tenho que identificar quais são as causas, qual a história e o que mantém esse problema. Terceiro passo, tomar decisão. Então, eu tenho que especificar os objetivos da solução, saber claramente onde eu quero chegar, né? Avaliar as soluções. Quais são as alternativas que eu tenho? A gente tem vários caminhos para poder chegar a alguma solução. Então, eu tenho que avaliar quais são essas soluções, selecionar a melhor solução para mim. Aí sim eu vou para o quarto passo, que é fazer o projeto lógico e físico e implementar. Implementar o plano, modificar os procedimentos existentes quando for necessário e avaliar a solução que eu cheguei. Então, é só na parte de projeto de sistemas que eu vou saber realmente se ele vai dar certo ou não. Essas são as 5 etapas para a solução de um problema. E eu tenho um ciclo de vida de sistemas tradicional. É a metodologia de construção de sistemas mais antigas que existe, também conhecida como modelo cascata pelos pesquisadores de engenharia de software. Vamos entender um pouquinho o que é esse ciclo de vida. Esse método ainda é o mais predominante na construção de sistemas de médio e grande porte. Então, olha lá, eu tenho um sistema de médio porte, de grande porte, que vai atender a empresa como um todo, que tem um fluxo muito grande de informações, que atinja os vários níveis da empresa. Então, geralmente, esse é o método mais utilizado, tá? Ele vai subdividir o desenvolvimento em várias etapas, vários estágios. Quais são esses estágios? Primeiro, a definição do projeto. Segundo, o estudo do sistema, né? A identificação de qual é o problema. Terceiro, o projeto em si. Tem uma fase, né? A quarta fase de programação. Eu tenho uma quinta fase que é instalação e a última que é a pós-implementação. Olha como esse ciclo de vida se encaixa naquele funil que nós vimos, né? Nas 5 etapas lá, o funil tem 5 etapas. Então, a primeira etapa é a análise do problema. No ciclo de vida é a definição do meu projeto. Então, eu preciso definir qual é o objetivo, onde é que eu quero chegar, que problema que eu tenho que resolver. A segunda etapa, o entendimento do problema e a tomada de decisão. No ciclo de vida é identificado como estudo do sistema. Eu tenho que identificar qual que é o sistema que vai resolver esse problema, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para esse projeto. Quarto passo, do lado esquerdo, projeto de solução. Então, dentro do ciclo de vida, é o projeto em si. E a implementação, no quinto passo, do lado direito, vocês estão vendo que ela é dividida em programação, instalação e pós-implementação. Então, o pessoal ali de desenvolvimento de software vai programar esse sistema, vai instalar e depois vai fazer a pós-implementação, ou seja, avaliar a utilização desses sistemas de informação. Quais são os pontos fortes e fracos se eu seguir esse ciclo de vida? Pontos fortes. A especificação e documentação são detalhadas em todas as etapas do processo de desenvolvimento. Ele é indicado para a construção de aplicações de médio e grande porte. Então, pensem assim, eu tenho uma empresa de grande porte. Quem vai fazer a programação, né, do software que vai atender sistemas de informação é o pessoal de engenharia de software. Para que eles possam saber o que fazer na programação, eles têm que saber quais são as necessidades de cada uma das etapas. Então, todas as pessoas envolvidas vão preencher documentos falando qual é a dificuldade, qual é o problema a ser resolvido, quais são as informações necessárias. Então, existe uma documentação que faz parte de todo esse planejamento muito detalhada. Qual o ponto fraco? O volume de documento, né? Então, volumosos documentos de especificação e acordos da metodologia consomem muito tempo. Então, é necessário sim que existam documentos detalhados, mas isso pode ser um ponto fraco porque leva muito tempo. Segundo ponto dos pontos fracos aí, a metodologia é rígida e inflexível. Ela tem que seguir o passo a passo, né? Não dá para parar no meio do caminho, ela tem que seguir essa ordem. Ela congela as especificações logo no início do desenvolvimento. Logo no começo eu já determino o que eu quero. Então não dá para ficar mudando de opinião no meio do caminho, entendeu? Como é algo muito grande, médio e grande porte, estou falando de grandes empresas, gente. Então, ele vai congelar especificações, não dá para o dono da empresa mudar de ideia toda hora, tá?
quais são as alternativas que eu tenho para esse ciclo de vida do sistema tradicional? Então, essas abordagens seguem a metodologia de solução de problemas. Então, essas 4 abordagens que eu vou apresentar para vocês, elas também vão seguir aquele funil de solução de problemas, tá? Mas de uma maneira que talvez atenda projetos menores, para pequenas empresas, por exemplo. Então, eu tenho prototipagem, desenvolvimento de soluções com pacotes de software, desenvolvimento de 4ª geração ou desenvolvimento pelo usuário final e terceirização. Vamos entender cada um. Que é a prototipagem. Ela vai englobar a construção de um sistema experimental ou parte de um sistema de maneira rápida e pouco dispendiosa, para que o usuário final possa avaliá-lo. À medida que os usuários interagem com o protótipo, eles formam uma ideia melhor de quais são as necessidades, e as características do sistema final podem ser adaptadas de acordo. Então, é assim, é feito um protótipo, é feito um primeiro exemplo de software, coloca esse exemplo na mão do usuário, e o usuário utilizando é que ele vai vendo onde está certo, onde está errado. Essa prototipagem ela dá muito certo porque é a própria experiência do usuário é que vai determinar se ela está correta ou não. Para chegar nesse protótipo, ele vai seguir aquele funil, vai entender, reconhecer qual é o problema, vai entender o problema, todos aqueles passos, tá? Mas de uma maneira mais dinâmica. Então, olha lá, a análise do problema, né? Como eu falei, a gente vai passar pelos 5 passos. Então, a análise do problema vai identificar quais são os requisitos iniciais, depois vai desenvolver um protótipo operacional, põe para utilizar, e aí ele vê, o protótipo é aceitável? Não é. Volta para o protótipo operacional. Usa de novo. É aceitável? Está atendendo? Não. Volta. Então, você consegue resolver pequenos problemas operacionais de uma maneira muito mais fácil. Chegou num protótipo legal? É aceito? Sim. Aí vai desenvolver o protótipo final, desenvolver uma versão para produção e a implementação. Tá bom? Quais são os pontos fortes e fracos desse tipo, dessa alternativa? Pontos fortes. Ele é eficaz quando os requisitos do usuário não são muito claros. Facilita o processo de solução do problema quando especialistas empresariais utilizam sistemas protótipos. Promove testes de interface com o usuário. Permite contato imediato do usuário com as partes do sistema que utilizará. Quais são os pontos fracos? Não pode ser aplicado em grandes sistemas, com instruções de processamento e cálculo complexo, e não substitui toda a pesquisa e análise detalhada necessárias para a construção de um sistema de informação. Vou trazer aqui para vocês uma experiência pessoal. Quando a gente fala em sistemas de informação para a área da beleza, existem alguns softwares de gerenciamento de salão, não são muitos no mercado, mas existem. E eu sempre senti uma dificuldade, eles eram muito engessados. E surgiu no mercado um protótipo muito bacana. Alguém formulou aí um primeiro protótipo de software e colocou isso gratuitamente no mercado. Então, o usuário baixava isso, né, gratuitamente, e aí, o que a pessoa ganhava com isso, né? Quem estava desenvolvendo tinha a experiência do usuário, e aí ele foi aperfeiçoando. Então, o protótipo ele serve muito nesse momento de aperfeiçoamento, de entender qual a necessidade do usuário e aperfeiçoar esse sistema. Bom, outras alternativas, desenvolvimento com pacotes de software. Então, os pacotes aplicativos representam uma alternativa à escrita de programas e ao desenvolvimento de sistemas customizados dentro de uma empresa. A empresa pode adquirir um pacote de software no qual todos os programas já estão escritos, testados e disponíveis no mercado, como folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber e outros. Uma empresa pequena, gente, ela não vai investir no desenvolvimento de um sistema de informação complexo que atenda toda a empresa, que atenda todas as funções, que atenda todos os níveis organizacionais. Ela vai comprar pequenos pacotes. Então, ela vai lá e compra um software que faz a folha de pagamento, ela compra um outro software que faz contas a pagar, ela compra um software específico para marketing. Lembra como nós vimos, né, os pacotes ali na última aula? Então, a empresa ela compra isso mais fácil. Então, isso é um desenvolvimento com pacotes de software. Também vai passar pelas fases, tá?
Então, também eu tenho uma análise do problema, eu vou definir o problema. No entendimento do problema e análise de tomada de decisão, eu vou estudar qual é o sistema, né? Vou avaliar qual é o pacote que vai atender aquela minha necessidade. Então, eu tenho que ter toda essa metodologia, eu tenho que passar pelas quatro etapas ou 5 etapas para entender qual é o problema, avaliar o pacote, instalar, adequar esse pacote e aí, na pós-implementação, saber realmente se aquilo deu certo ou não, o que precisa ser mudado, o que precisa ser acrescentado ou diminuído, ok? Quais são os pontos fortes e fracos do desenvolvimento de um sistema com pacotes de software já existentes? Ponto forte é uma economia de custo. É mais barato eu comprar um sistema pronto do que eu mandar desenvolver todo um sistema individualizado, específico para minha empresa, tá? Quando a empresa não dispõe de grande quadro de pessoal técnico para desenvolver determinada aplicação. Então, empresas pequenas não vão ter uma área de desenvolvimento de sistemas de informação, uma área de software, né? Uma área de tecnologia de informação. Então, é mais fácil comprar. Qual os pontos fortes? O comprador sabe precisamente quais são os recursos do sistema. Então, quando eu compro um pacote desse, eu sei quais são os recursos, eu sei o que eu preciso ter de máquina, eu sei o que eu preciso ter de operador e eu sei o que esse software, esse conjunto de software, esse pacote vai me entregar de resultado, tá? Outro ponto forte, elimina parte da necessidade de trabalhar e refazer as especificações do sistema, porque os usuários devem trabalhar e aceitar o pacote como ele é. Por exemplo, o Excel, ou o pacote Office, né? Tem lá o Excel, que é uma das planilhas eletrônicas. Você não vai mudar o Excel, gente. O Excel está ali pronto. Você vai utilizar ele para atender a sua necessidade, né? Então, eu não vou ter que ficar trabalhando para melhorar o software. O software é aquele. Sou eu que vou ter que me adequar ao que esse pacote está me entregando. Quais são os pontos fracos? Muitas vezes não são capazes de satisfazer todos os requisitos da organização. Então, esses pacotes que você vai comprar, muitas vezes eles não vão conversar entre si, né? Então, eles talvez não atendam tudo que a minha empresa exija, né? Tudo que a minha empresa, todas as necessidades da minha empresa. Outro ponto fraco, mesmo com recursos de customização, existem limites quanto ao nível de modificações que podem ser feitas no pacote. Então, por exemplo, eu compro um pacote lá de folha de pagamento. Eu quero mudar a cor. Eu não vou ficar mudando, né? O pacote é aquele, tá ali. Então, mesmo com recursos, tem limite quanto à modificação que eu quero fazer, ok? Eu tenho o desenvolvimento de quarta geração, né? O desenvolvimento ali, a experiência do usuário. Então, é voltado para o desenvolvimento de sistemas de informação com pouca ou nenhuma assistência de especialistas técnicos. Trata-se de uma abordagem útil para pequenos sistemas de informação e para aplicações de computadores pessoais, como gerenciamento de arquivos e aplicações gráficas. Incorpora algumas ferramentas como uma linguagem de quarta geração, ferramentas de computador pessoal e linguagem gráfica. Também passa ali, né? Então, a análise do problema, eu vou definir o problema. Segundo ao quinto passo, né? A definição do problema, tomada de decisão, projeto de solução e implementação. Então, como que eu vou fazer a solução? Eu vou ter uma prototipagem e a finalização da solução. E depois a pós-implementação. Então, vocês viram que todas as alternativas passam por aquele funil. Quais são os pontos fortes? Desenvolvimento pelo usuário final, promovendo maior controle sobre o processo de solução. Os sistemas de quarta geração tendem a ser muito mais simples e podem ser concluídos mais rapidamente que os que utilizam metodologia convencional do ciclo de vida. Então, eu compro ele já, é mais simples de eu trabalhar, de eu adequar ele à minha necessidade. Tá? Ponto fraco. Aplicado somente para resolver problemas quando a solução é relativamente simples e facilmente entendida pelo usuário. Se houver alguma complexidade, essa quarta geração não vai atender, tá bom? Possível perda de controle por parte da organização sobre o processo de solução de recursos de informação e não utilização dos padrões de desenvolvimento. Então, eu não vou conseguir desenvolver na metodologia, tá? Eu vou me adequar ali aos recursos dessa quarta geração. E também a terceirização. Então, envolve a utilização de uma empresa externa que executa o desenvolvimento ou até a operação dos sistemas de informação de uma organização. Essa abordagem é útil quando a organização não dispõe de recursos financeiros ou técnicos para desenvolver sistemas por si mesma. Gente, é caro
A mão de obra é cara para desenvolver um sistema de informação personalizado para minha empresa. Então, terceirizar isso é uma abordagem muito mais barata, né? Eu contrato uma empresa para vir e fazer todo o desenvolvimento do meu sistema de informação. Também vou passar pelas etapas, né? A definição do problema, o estudo do sistema, a avaliação da empresa fornecedora, essa empresa vai ter condições e capacidade técnica para me atender, e a implementação. A empresa vai acompanhar todos esses passos. Ponto forte na terceirização, as questões econômicas, né? Como serviços especializados e capacidade de oferecê-los a um preço mais baixo ou com melhor qualidade pelo mesmo custo. Pensem bem, você vai contratar um engenheiro de software para trabalhar dentro da sua empresa. Você vai pagar aí um salário absurdo para ele, 20, 30 mil reais por mês. É um custo alto. Dentro de uma empresa de terceirização, essa mesma mão de obra produz 3, 4 projetos. Então, dividir esses 30 mil reais entre 3, 4 empresas, isso diminui o custo, ok? Por isso que a terceirização, economicamente, ela é mais vantajosa para a minha empresa. Outro ponto forte, liberar o pessoal mais talentoso do sistema de informação para os projetos mais críticos. Então, se eu tiver um profissional que cuida do sistema de informação, a atenção dele vai para projetos mais críticos, para as necessidades mais urgentes, né? Ponto fraco, não é uma solução para todas as empresas ou para todas as situações. Uma empresa muito grande, ela precisa, até pela confidencialidade dos dados, ela precisa de um sistema de informação próprio, ela precisa da sua equipe dentro dela. Exige um alto nível de controle da terceirizada, né? E é arriscado para uma empresa terceirizar aplicações das quais a sua competitividade depende. Então, se é uma informação vital aí para continuar com a sua competitividade no mercado, é arriscado você trabalhar com terceirização, né? Imagina a Coca-Cola colocando a fórmula da Coca-Cola nas mãos de uma empresa terceirizada, né? Sistemas de informação vai para a área de produção, como vocês já viram, né? As máquinas são operadas através de computadores. Então, essa informação está ali dentro. Eu vou terceirizar isso? Até quando isso vai ser prejudicial, para a minha competitividade no mercado? Bom, considerações finais. No finalzinho da aula já, né? O ciclo de vida de sistemas tradicionais consiste em um conjunto formal de estágios que devem ser seguidos sequencialmente, definindo-se claramente as responsabilidades empresariais e técnicas. Então, é um passo a passo que eu preciso seguir, definindo muito bem quem é responsável por cada uma das áreas. A prototipagem abrange a construção de um sistema experimental ou parte de um sistema de maneira rápida, para que os especialistas empresariais interajam com o sistema e avaliem ele na prática. O processo é altamente interativo. Os pacotes se constituem de software pré-escritos e vendidos no comércio, que podem reduzir consideravelmente os custos de desenvolvimento de sistemas se satisfazerem os requisitos da solução do problema. Então, se aquele conjunto de softwares, aquele pacote te atende, então ele vai ser benéfico, vai ter um custo muito baixo e vai ser bom para a sua empresa. Devido à produtividade e à facilidade de uso proporcionada pelas ferramentas da quarta geração, os especialistas empresariais podem construir soluções de sistemas de informação com uma assistência mínima de especialistas técnicos. Então, o desenvolvimento de quarta geração, ele é uma experiência mais próxima ao usuário, também vai reduzir preço e vai ter a diminuição de especialistas dentro da minha empresa, tá? As organizações podem se beneficiar no desenvolvimento da terceirização, aplicações por um fornecedor externo, se esse arranjo reduzir custos. Então, como eu falei, eu tenho que tomar cuidado com as informações que são informações essenciais para a competitividade, né? Mas vai ter realmente ali um custo bem diminuído, ok? Até a próxima, gente!